Mais um dia de Copa, mais um dia de indicação de filmes aqui no meu canal. Pra falar de Copa hoje, né, pra falar de cinema, eu escolhi o jogo da Bélgica e do Irã. Não, novamente vou trazer uma recomendação do Irã, né, segunda fase de grupos, alguns países vão se repetir, mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar de Bélgica aqui no especial. E pra representar o país, eu trouxe o filme Close, de 2022, dirigido pelo Lucas Dont, que traz aí a história de dois garotos de 13 anos que têm uma amizade de longa data, de muito tempo, são amigos há muito tempo, até que eles se mudam para uma escola nova, onde essa amizade ela acaba sendo alvo de bullying, alvo de comentários homofóbicos, alvo ali de questões que vão levar essas duas crianças a uma situação, né, a situações que vão mudar a vida deles dois para sempre. É um filme que, assim, não deixa de ser um filme muito bonito, muito sensível, mesmo quando é um filme extremamente doloroso. Ele é um filme que ele tem momentos ali bem pesados, tem momentos ali que a gente fica com o coração na mão, né? É um filme que é um soco no estômago, mas é um filme também muito bonito, muito tocante, e que leva para sua narrativa um debate, um tema muito interessante, né? Porque traz ali uma abordagem sobre masculinidade tóxica, né? Como a masculinidade tóxica ela afeta os homens desde, muitas vezes, desde idades muito baixas, né? Então aqui a gente tá falando realmente de dois garotos de 13 anos. O filme ele não é um filme necessariamente LGBT, porque ele não tá trazendo especificamente um relacionamento entre esses dois garotos. São dois garotos de 13 anos que têm uma amizade muito estabelecida, né? O filme deixa isso muito claro, é uma amizade, nunca vai além disso. E, claro, é uma questão que fica meio em aberto, mas não é um filme necessariamente abordando um amor romântico, é simplesmente uma amizade que, justamente por ser uma amizade entre dois homens que demonstram carinho, que demonstram afeto, se torna alvo de comentários homofóbicos, se torna alvo ali de bullying e faz com que esses garotos, eles meio que precisem lidar com isso, né? Como é que você consegue ser você mesmo, você tem medo de não ser aceito, né? Você tem toda essa questão de aceitação, você tem toda essa questão do bullying, que o Lucas Dont, ele vai trabalhando esses temas ali de uma forma muito sensível, como eu falei. E eu acho que se por um lado é um filme que ele aborda muito como a masculinidade tóxica afeta as crianças, ele também é um filme que ele não é sobre necessariamente as crianças, não é sobre aquele sentimento, aquela amizade, aquele relacionamento, é muito sobre esse ponto da masculinidade tóxica, né? Como a masculinidade tóxica que ela é muitas vezes permitida entre os homens e muitas vezes até incentivada entre os homens, cria ambientes que são completamente pesados e que pressionam esses homens muitas vezes a não poderem sequer demonstrar um afeto que é muito genuíno e que muitas vezes, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o amor romântico, homossexual, mas mesmo que fosse, sabe? Só que já é uma coisa tão tóxica que até mesmo uma amizade, até mesmo uma relação muito mais pura e inocente como a amizade entre duas crianças de 13 anos acaba sendo alvo de problemas, né? Acaba sendo problematizada, acaba sendo alvo de bullying. Vá preparado, porque ele tem momentos muito bonitos, ele tem momentos muito dolorosos, mas é um filmaço. E antes de eu falar da minha próxima recomendação, você já sabe, né? Você que tá assistindo esses vídeos, você já sabe. Se ainda não tá inscrito, se inscreve no canal. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Tô sempre falando de cinema aqui no YouTube, sempre falando de filmes aqui no YouTube. Estamos em especial de Copa do Mundo. Não manjo muito de futebol, mas assisto coisa pra caramba. Então tô trazendo aqui algumas indicações. Algumas mais padrões, algumas mais esperadas, né? Mais clichês, mas outras mais fora da caixa. Então já se inscreve para não perder nenhuma dessas indicações e bora falar aí do filme do Irã, né? O filme que representa o Irã, que é o filme Terceira Guerra Mundial, também de 2022, dirigido pelo Roman Seyedi. Aqui a gente acompanha o Shakib, que ele é um sem-teto, que está lidando com um trauma da perda da esposa e do filho, que faleceram em um terremoto. Ele perdeu tudo que ele construiu durante a vida dele e agora ele é um sem-teto, procurando ali seguir em frente, sobreviver, até que ele consegue emprego em um set de filmagens que está fazendo um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Tá fazendo um filme sobre o Holocausto. Ali ele meio que começa a arranjar uns bicos até que ele é promovido a um dos atores, que é para interpretar justamente o Hitler. Apesar dele conseguir esse emprego e até mesmo uma moradia temporária, né, enquanto ele tá fazendo esse filme, a vida dele acaba dando algumas guinadas ali que vão levar esse filme a se tornar uma sátira bem afiada sobre a questão do poder, como o poder corrompe e como a raça humana, muitas vezes, ela se vê fadada a repetir os cenários de opressão. Eu acho que um dos grandes acertos de Terceira Guerra Mundial é não ser um filme fácil, sabe? Ele é um filme que ele é um filme denso, ele é um filme que ele também é bem doloroso no decorrer da sua história, né? Ele é um filme que ele não tenta dosar a pílula, digamos assim, mas ele tem um tema que é muito interessante, justamente porque a gente acompanha um cara que ele
tá ali, ele perdeu tudo, ele é uma vítima de várias situações e ele acaba conseguindo uma vaga para interpretar justamente uma das figuras mais opressoras, fascistas que a gente tem na história do mundo. Só que além de brincar com essa ideia da questão do poder corrompe, a própria produção ela vai assumindo um papel muito de se tornar um ambiente opressivo, né? Se tornar um ambiente onde a briga de poder, né, o contraste ali de hierárquico de poder, também se torna uma ferramenta de opressão. Também é meio que um microcosmos fascista, se a gente for parar pra olhar. E além de trazer essa questão dessa ideia do poder corromper, ele vai colocando aquela coisa meio em pauta de que, assim, às vezes, o que separa um homem bom do homem mau é apenas um dia ruim, né? Como que as situações que vão acontecendo ali ao redor do protagonista vão levando ele a um ponto de ruptura onde ele vai se tornar uma figura ali também de opressão, onde ele vai se tornar uma ferramenta desse sistema, a ponto de que um dia ruim, sabe, a gota d'água vai fazer com que ele passe de ser aquele cara que era uma vítima, era um cara bom, a se tornar alguém que vai ultrapassar todos os limites para conseguir o que ele quer. O último terço do filme ali é muito angustiante e ele ainda é aquele tipo de filme que ele traz um final e traz um clímax que ele é um clímax um tanto satisfatório, ao mesmo tempo que ele é meio culposo, assim, você vai acabar ficando meio satisfeito, mas você fica meio tipo, cara, eu não deveria estar satisfeito com esse final, mas que, sabe, bem feito. Isso tudo faz com que Terceira Guerra Mundial seja um filme super interessante, e eu acho que não é um filme tão falado, tão famoso quando a gente fala do cinema iraniano, né? O cinema iraniano tem algumas figurinhas carimbadas, tem alguns filmes que estão sempre reaparecendo em listas, mas eu sinto que Terceira Guerra Mundial é um filme que ele, meio, sei lá, tá ausente dos debates, sabe? Eu não vejo ele sendo tão falado, tão lembrado. Então eu acho que super vale a indicação aqui nesse especial de Copa do Mundo pra você que quer conhecer um pouco mais de cinema iraniano. Então é isso, mas como sempre eu pergunto pra vocês, baseado nesses dois filmes, quem tem o melhor cinema na disputa entre Bélgica e Irã? Quem ganha, na sua opinião? Comenta aqui embaixo. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e bora pra Copa!